Amém. Que o Senhor nos dê graça na exposição da palavra dele. Meus irmãos, há uma distância muito grande entre uma promessa e a execução ou cumprimento dessa promessa. Por exemplo, em épocas de eleições, nós ouvimos muitas promessas. Muitos dos candidatos não sabem nem como eles vão cumprir aquelas promessas. E quando chega no tempo do governo, menos ainda sabem como cumprir o que prometeram. Mas isso acontece nos vários relacionamentos sociais também. Fica até mesmo como advertência para a juventude. Chega aquele rapazinho fazendo 1000 promessas para a menina, o contrário também. Depois casam e esquecem as promessas. Meus irmãos, quando nós nos referimos ao relacionamento do Senhor Deus com o seu povo, aí as coisas são diferentes. Porque o Senhor não apenas promete, mas o Senhor age também para colocar em execução as suas promessas, para fazê-las cumpridas. E esse texto bíblico, irmãos, é um retrato disso, da ação de Deus para cumprir as suas promessas. Palavra de Deus por meio do profeta Zacarias. Zacarias profetizou lá no fim do exílio babilônico. Os irmãos devem lembrar que no reinado de Ciro, vários judeus que estavam no exílio retornaram para Judá. No ano de 536, cerca de 50.000 judeus que estavam no exílio retornaram para Judá, animados, começaram a reconstruir o templo em Jerusalém. Entretanto, algumas tribos vizinhas ali de Jerusalém se levantaram, se opondo contra a reconstrução do templo. Depois de 15 anos que o templo, ou a reforma do templo ficou paralisada, depois de 15 anos, se levanta o profeta Zacarias, orientando, incentivando e motivando o povo a voltar à reconstrução do templo e concluir a obra de reconstrução. Zacarias foi filho de Berequias, que por sua vez foi filho de Ido, foi contemporâneo de Ageu. Observamos nos primeiros 6 capítulos de Zacarias, ele fala a respeito de 8 visões que ele recebeu. Capítulo 1, 2 e 3 falam a respeito das 4 primeiras visões. Na primeira visão que o profeta recebeu, o Senhor promete retornar para o seu povo. O Senhor promete consolar o seu povo e conceder vários bens ao seu povo. Ora, aquele povo que fora privado de seus bens, aquele povo que desorientado foi levado ao cativeiro, recebe uma promessa gloriosa. O Senhor retornaria para o seu povo, consolaria o seu povo e devolveria bens diversos ao seu povo. Na segunda visão, que foi a visão dos ferreiros, o Senhor disse que quebraria os chifres que espalharam o povo de Judá. O Senhor estava se referindo às nações que invadiram Judá. O Senhor quebraria estes chifres e eles não teriam mais poder contra o povo de Deus. Na terceira visão, o Senhor promete habitar com o seu povo.
O Senhor promete colocar muros em derredor do seu povo, mas muros diferentes. O Senhor prometeu colocar muros de fogo em volta do seu povo. E o Senhor prometeu também que cuidaria do seu povo, como cuidava da menina do seu olho. Meus irmãos, o olho é extremamente sensível. Já viram como qualquer movimento para atingir o nosso olho, nós já nos protegemos? O Senhor está dizendo que Ele cuidaria do seu povo com uma atenção muito especial. Portanto, nas 3 primeiras visões, o Senhor faz promessas maravilhosas para um povo que estava retornando do cativeiro. Mas como nós afirmamos no início, há uma diferença entre a promessa e a execução. Nas 3 primeiras visões, o Senhor está falando de promessas para o seu povo. Mas na 4ª visão, o Senhor fala da execução. O Senhor fala de algumas obras que Ele realizaria na vida do seu povo para fazer concretizar as promessas feitas. Meus irmãos, isso é maravilhoso, porque há promessas gloriosas de Deus para as nossas vidas. Há a promessa da presença do Senhor, há a promessa de consolo, há a promessa de livramento, há a promessa de salvação eterna. Mas, irmãos, o Senhor não fica apenas nas promessas. Existem obras divinas que nos proporcionam as bênçãos espirituais. E nessa noite nós queremos estudar neste capítulo 3 de Zacarias a respeito de algumas obras do Senhor realizadas nas nossas vidas, obras estas que nos colocam no caminho das bênçãos do Senhor. Porque Zacarias, irmãos, além de ser um incentivo à reconstrução do templo, é um livro messiânico também. Ele fala também a respeito do Messias, a respeito do Salvador. Quais são as obras que Deus promete, que Deus realiza em favor do seu povo? Quais são as obras que proporcionam bênçãos espirituais para nós hoje? Meus irmãos, o objetivo é para que nenhum de nós saia do templo nesta noite dizendo: eu estou fragilizado espiritualmente falando, eu estou enfraquecido, eu estou em dúvida, eu estou inseguro. Não, irmãos, vamos observar as obras de Deus em favor do seu povo. Há 3 obras aqui. Qual é a primeira obra divina que nos proporciona bênçãos espirituais? A primeira obra é esta: o Senhor repreende Satanás. O Senhor repreende Satanás. Nos versos 1 e 2, nós lemos o seguinte: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Meus irmãos, o sumo sacerdote Josué se colocou diante do Senhor. Esta visão que o profeta teve. O sumo sacerdote representava a nação de Judá. É como se a nação estivesse diante de Deus. O Novo Testamento, especialmente o apóstolo Pedro, afirma que a igreja, eu e você, nós somos sacerdócio real. Porque por meio de Jesus, todos nós estamos diante de Deus. A igreja se coloca diante de Deus. Mas, irmãos, ao observarmos aqui, o sumo sacerdote se colocou diante do Senhor, mas ele não estava só. Alguém
a sua mão direita também se colocou diante de Deus. Também se apresentou diante do Senhor. Foram os anjos? Foram os servos de Jesus? Quem se colocou ao lado do sumo sacerdote? Meus irmãos, a palavra diz que Satanás se colocou diante de Deus, ao lado do sumo sacerdote Josué. E isso não é, irmãos, novidade no ensino bíblico. Os irmãos devem lembrar que, quando os filhos de Deus se apresentavam diante do Senhor, na época de Jó, veio Satanás e também se apresentou a Deus. Os filhos de Deus em Jó é uma referência aos anjos. Aqui é o sumo sacerdote que se coloca diante de Deus e Satanás se coloca ali à direita também diante do Senhor. Qual o objetivo de Satanás estar ali diante de Deus? Certamente não era para adorar. Certamente não era para ouvir a Deus. Certamente não era para ajudar Josué. Ele estava ali para se opor a Josué. Meus irmãos, quando a igreja se coloca diante de Deus, o que Satanás puder fazer para se opor à igreja de Jesus, ele faz. No livro de Apocalipse, afirma que ele se levanta acusando os crentes no Senhor Jesus, os acusando diante de Deus dia e noite. Ora, você pensa, o Senhor ouvindo as acusações de Satanás dia e noite. Imagine os irmãos, dia e noite, ele se colocou ao lado direito do sumo sacerdote para se opor ao sumo sacerdote. Mas se opor como? Meus irmãos, há em especial duas maneiras mediante as quais ele se coloca para se opor. Primeiro, ele se levanta para desqualificar. Ele tentou desqualificar Josué. Como quem diz, este aí que é o teu sumo sacerdote? Este aí é um homem imperfeito, tem manchas, tem culpas. Tentando desqualificar o sumo sacerdote. Ah, meus irmãos, é isso que Apocalipse diz. Que ele se levanta, acusando os crentes diante do Senhor, dia e noite, tentando desqualificá-los. É crente coisa nenhuma. É imperfeito igual aos outros, é pecador igual aos outros. É este o povo pelo qual teu filho Jesus morreu na cruz. Mas, irmãos, além de tentar desqualificar, ele age também aproveitando as vulnerabilidades existentes em nós. Aproveitando isto, ele tenta nos induzir ao pecado diante de Deus. Foi exatamente isto que ele fez, ou tentou fazer com Jesus. Não que Jesus tivesse qualquer fragilidade, mas ele aproveitou o momento que Jesus estava com fome. Depois de 40 dias em jejum e em oração, transforma as pedras em pães e coma. Ou então, pule do alto do templo, os anjos te socorrerão.
Ou então, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Ele estava dizendo para Jesus: não precisa ir à cruz. Você pode ter o reino sem cruz. Assim, o diabo aproveita de áreas de vulnerabilidades em nós, para tentar nos induzir ao pecado diante de Deus. Por isso ele se coloca ao lado da igreja, se coloca acusando, se opondo. Aquele irmão, aquela irmã que tem a natureza mais forte, é por aí que ele vai entrar. Para que este irmão, esta irmã se levante contra o marido, se levante contra a esposa e faça uma guerra dentro de casa. Aquele jovem crente convertido ao Senhor Jesus, mas que tem uma fraqueza nos seus namoros. Seus namoros são carnais. É por aí que ele vai entrar para derrotá-lo. Aquele irmão que não tem firmeza na sua fé, para dar o seu testemunho cristão. É por aí que ele vai entrar para você negar a Jesus. Mas, irmãos, a grande obra de Deus que nós temos aqui, irmãos, é o fato de que não existe em nós força para resistirmos a essa oposição do diabo. Não existe em nós suficiência para resistir a esta oposição de Satanás. Não existe em nós a autoridade para derrotarmos Satanás. Ele é ardiloso, ele é o tentador, é o ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Mas, irmãos, a grande mensagem que nós temos aqui, e a grande obra de Deus que nós temos aqui, qual é, irmãos? O Senhor te repreende, ó Satanás. Não foi Josué que repreendeu. Não. O Senhor tomou as rédeas, se levantou na defesa do sumo sacerdote. O Senhor disse: o Senhor te repreende. Ah, meus irmãos, esta é a obra de Deus em favor da sua igreja, em favor do seu povo, porque é o Senhor que se levanta em defesa do seu povo. Quando o arcanjo Miguel contendeu com Satanás a respeito do corpo de Moisés, o arcanjo Miguel, mesmo sendo o arcanjo das hostes celestiais, não repreendeu Satanás. Ele disse: o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Meus irmãos, a obra de Jesus na cruz por nós, essa obra de Jesus é a repreensão de Deus a Satanás. Porque o Senhor Jesus triunfou sobre ele na cruz do Calvário, o lançando ao desprezo. Meus irmãos, isso significa para a nossa vida o seguinte: nós precisamos entender que existe uma batalha ferrenha contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, contra a nossa fé. E nessa batalha nós não podemos ser ingênuos, achando que nós vamos levantar a cabeça, abrir o peito, encarar e vencer. Não, irmãos, nessa batalha nós precisamos entender que é Deus quem repreende Satanás. Mediante Jesus, Deus repreende Satanás. E que o que nós precisamos é estarmos unidos em fé a Jesus. Porque aquele que está em Cristo Jesus é que vence as investidas do maligno. Porque o Senhor, mediante Jesus, repreende Satanás. Por isso podemos ter uma vida abençoada assim, irmãos. Não podemos nos acomodar achando que
A vida fria, espiritualmente falando, a vida atribulada, a vida sofrida, a vida angustiada, a vida aflita, tem que ser assim mesmo. Não, o Senhor disse, o Senhor te repreende, ó Satanás. E nós precisamos receber essa palavra de Deus em nosso coração, em nossa alma, e entendermos que existe uma defesa pelas nossas vidas, e a nossa defesa é do Todo-Poderoso. Você crê nisso? Que o Senhor te defende? Que é o Senhor quem repreende as investidas do maligno sobre a sua vida? Se você crê nisso, diga amém bem forte. Amém. Mas, irmãos, a palavra de Deus segue e nos fala de uma segunda obra de Deus em nosso favor. Meus irmãos, a segunda obra do Senhor em nosso favor é que o Senhor nos cobre com vestes limpas. O Senhor nos cobre com vestes limpas. Josué se colocou diante de Deus, mas ele estava com vestes sujas. Eu estou vendo os irmãos aqui todos com vestes limpas, porque estão na igreja. Nós não nos colocamos diante das pessoas normalmente com vestes sujas. Agora imagine se colocar diante de Deus com vestes sujas. Naturalmente, as vestes aqui referidas não são as roupas, mas é a vida. Josué estava com as vestes sujas. Mas, irmãos, quem pode se apresentar a Deus com vestes limpas? O salmista argumenta, dizendo: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Ah, meus irmãos, essa palavra do salmista já nos exclui. Porque, irmãos, se o salmista falasse, aquele que não rouba, não mata, é uma coisa, mas ele diz, o puro de coração, esse pode subir à presença do Senhor. Meus irmãos, o coração é o interior da nossa vida. A pureza de coração envolve os nossos pensamentos, envolve o nosso ser. Quem é puro de coração para estar diante de Deus? Mas, irmãos, a glória que nós temos aqui é que o Senhor não mandou Josué trocar de roupa. O Senhor não rejeitou Josué. O Senhor poderia dizer, ó sumo sacerdote, desce, troca de roupa, depois você volta. Mas Josué não tinha outras roupas limpas para vestir. Quando os nossos primeiros pais pecaram contra o Senhor, eles perceberam de imediato que estavam nus. Até então eles não perceberam, entretanto agora, caídos em pecados, eles percebem que estavam nus. Cozeram roupas de figueira e vestiram para cobrir, fizeram uma cinta para cobrir a nudez. Mas o Senhor veio, tomou pele de animais e fez vestes para eles. Meus irmãos, as vestes que eles fizeram não eram suficientes. Cobriam fisicamente, mas eles continuavam nus em seus pecados diante de Deus. Só o Senhor pode nos dar vestes que de fato sejam vestes perfeitas e limpas. Meus irmãos, o Senhor mesmo deu vestes limpas para Josué. O Senhor mesmo vestiu adequadamente o sumo sacerdote. O Senhor. Um turbante foi colocado na testa do sumo sacerdote. Neste turbante havia a nomenclatura: santidade ao Senhor.
Ah, meus irmãos, tudo mudou em Josué. Ele agora não estava com vestes sujas, ele estava diante de Deus, e diante de Deus ele estava com vestes limpas. Quando o filho pródigo retornou, o pai lhe deu vestes adequadas. E em Apocalipse nos afirma que a multidão que estará diante do Senhor é destacada, porque as suas vestes são brancas, são alvas, estão limpas. Mas por que limpas? Porque foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Meus irmãos, nós somos chamados a estar diante de Deus. Mas seria da nossa parte um atrevimento nos colocar diante de Deus com vestes sujas. Podemos estar com vestes limpas diante do Senhor, porque o sangue de Jesus purifica-nos de todo o pecado. Por isso podemos estar com vestes limpas diante do Senhor. Quando criança, eu não tinha 2 uniformes, 3 uniformes, como as crianças têm hoje. Era um uniforme só, que era lavado no sábado, você usava de segunda a sexta. E aí se sujasse o uniforme. Então lá na escola precisava ter cuidado para não sujar. Quando chegava em casa, passava direto para o quarto para tirar o uniforme e colocar outra roupa. Mas não podia sujar o uniforme. Meus irmãos, o Senhor nos deu vestes limpas, porque o Senhor nos purifica pelo sangue de Cristo. Mas existe uma responsabilidade que é nossa, que é manter as nossas vidas limpas diante do Senhor. E o Senhor disse isso para Josué. Depois que o Senhor deu vestes limpas para Josué, veja o verso 6 e o verso 7. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Josué, se você guardar os meus mandamentos, andar nos meus caminhos, você vai servir nos meus átrios, Josué. E Josué, eu vou te dar livre acesso entre aqueles que me servem, Josué. Mas Josué, você precisa guardar os meus preceitos. Ele ganhou vestes limpas e precisava manter estas vestes limpas diante de Deus. Meus irmãos, na nossa vida nós queremos e precisamos estar diante do Senhor. Estando diante do Senhor, nós obtemos o favor do Altíssimo. A nossa vida será suprida. Conhecemos a vida abundante. O Senhor dirigirá a nossa vida. A vida é abençoada na presença do Senhor. Mas só pode estar na presença do Senhor aqueles cujas vidas foram lavadas pelo sangue de Cristo e aqueles que zelam pela santificação espiritual. Não podemos, irmãos, querer estar diante de Deus nos átrios do Senhor, servindo ao Senhor, dizendo: eu já fiz a minha pública profissão de fé, já fui batizado, já recebi a Jesus, eu posso servir nos átrios do Senhor, cantar no coral, no grupo de louvor, adorar ao Senhor, ser um cristão, sem me preocupar com as mudanças necessárias, porque eu já fui lavado pelo sangue de Cristo. Meus irmãos, o Senhor disse para Josué: eu te dei vestes novas, mas você precisa guardar os meus estatutos, andar nos meus caminhos. É assim que você vai servir nos meus átrios, e é assim que você terá livre acesso à minha presença. Vida pura diante de Deus, irmãos, santificação, coração quebrantado e humilde diante do Senhor. Santificação na nossa família, na nossa vida pessoal.
produção do fruto do Espírito, vida de crente em Jesus. É isso, irmãos. Nós já vimos 2 fatos, 2 obras de Deus que tornam a nossa vida abençoada. O Senhor repreende Satanás e o Senhor nos dá vestes limpas. O Senhor nos dá vestes limpas. Mas um terceiro fato, uma terceira obra de Deus em nosso favor, para nos dar uma vida abençoada, é que o Senhor nos chama a uma vida cristocêntrica. Verso 8: Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. O que é presságio? Meus irmãos, o presságio é um sinal que anuncia um fato que está por vir. O relâmpago, o trovão, é presságio da chuva. A fumaça é presságio do fogo. E o Senhor diz para os sacerdotes e para o ministério sacerdotal: vocês são homens de presságio. Meus irmãos, a fé, as promessas de Deus não se encerravam nos sacerdotes, não. Por meio dos sacerdotes, o Senhor estava apontando para um renovo, uma pedra sobre a qual estavam 7 olhos, um servo. E um dia em que o Senhor tiraria a iniquidade da terra. Meus irmãos, os sacerdotes eram presságio de Jesus, porque Jesus é o renovo que brotou em Judá, para trazer vida nova para o seu povo. Jesus é o servo sofredor, que foi à cruz, humildemente, sem palavras, sem respostas. O servo que deu, não apenas ofereceu o serviço, ofereceu a própria vida. Jesus, o servo. Jesus é a pedra, os 7 olhos, é que tem a perfeição da visão de todas as coisas. É sobre Jesus, a pedra fundamental, que a igreja nasce nesse mundo. Enquanto os sacerdotes, dia após dia, ofereciam sacrifícios para buscar o perdão para a nação, para o povo, Jesus, em um só dia, ele ofereceu a vida para tirar a iniquidade da terra. E os nossos corações são lavados pelo sangue de Jesus, que em um dia só deu a vida para tirar a iniquidade da terra. Meus irmãos, o Senhor prometeu abençoar a nação de Judá, colocar muros de fogo em volta daquela nação, destruir os chifres que espalharam aquela nação. O Senhor promete habitar no meio do seu povo. O Senhor promete cuidar do seu povo como se cuida da menina dos olhos, e ninguém tocaria este povo. Mas tudo isso, irmãos, todas estas promessas se cumpririam na pessoa de Jesus. O profeta aponta uma mensagem cristocêntrica para aquele povo. E é a mensagem de Deus, porque a bênção do Senhor se estabelece no nosso coração e na nossa vida por meio de Jesus. E sem Jesus não existe bênção na nossa vida. Se você consegue ver a igreja sem Jesus, você está longe do reino de Deus. Se você consegue compreender a vida sem Jesus, você está longe do reino de Deus. Se você pensa em salvação sem Jesus, você está longe do reino de Deus.
Se a sua esperança está fora de Jesus, você está longe do reino de Deus. Jesus é o alfa, ômega, princípio e fim. A nossa vida está em Jesus. E sem Jesus não existe esperança para nós. A bênção de Deus se estabelece em nós por meio de Jesus. E o Senhor já enviou Jesus ao mundo. Porque o Senhor não apenas promete, Ele faz, Ele cumpre. O Senhor Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Que haja uma resoluta decisão no seu coração de viver uma vida cristã abençoada, abundante na presença do Senhor. Sabe por quê? É porque Deus já agiu em 3 fatos para abençoar a sua vida. É Ele quem repreende o destruidor, o acusador, Satanás. É Ele quem repreende. Portanto, se Ele repreende, está repreendido para a honra e glória do Senhor. É o Senhor quem nos cobre com vestes limpas, porque lavadas no sangue do Cordeiro. E a nossa vida é a vida que está em Jesus. As bênçãos chegam a nós por meio de Jesus. Que fique em seu coração nesta noite esta palavra. A resoluta decisão de caminhar na bênção de Deus, na bênção do Senhor. O acusador se coloca ao lado para te desqualificar, buscando pontos vulneráveis na sua vida. Mas diante do acusador, não tente enfrentá-lo. Não se conforme dizendo, a vida é assim mesmo. Apenas lembre, o Senhor te repreenda ao Satanás. Por meio de Jesus ele está repreendido. Una sua vida a Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, e a vitória está em Jesus. Diante de Deus com vestes sujas, nós não vamos obter nada, nada. Diante de Deus só com vestes limpas. Portanto, coloque a sua vida diante de Jesus pedindo que Ele lave, purifique. E lembre do uniforme. Cuidado para não manchar o que Jesus limpou. Mas se manchar, clame a Jesus, que Ele é tão gracioso que Ele lava. E por fim, não pense na vida sem Jesus. Pense de maneira cristocêntrica. Os sacerdotes eram presságio de Jesus. A igreja é presságio porque anuncia Jesus. Coral, vida e louvor.